difícil de ser estabelecido, mas uma vez estabelecido, ele é muito mais prático do que qualquer outro. A análise de ativação neurônica é uma técnica analítica como tantas outras, que são mais conhecidas, né? A diferença dela para essas outras técnicas é que nós nos baseamos nas propriedades nucleares dos elementos químicos. É uma técnica que nós podemos aplicar desde que tenha-se uma fonte de nêutrons. A técnica consiste em submeter uma amostra a esse fluxo de nêutrons. Então, essa amostra é colocada dentro do reator, no local apropriado. Então, ali é um ambiente com muitos nêutrons que interagem com o núcleo de cada elemento. E como esse núcleo recebe um nêutron a mais, ele vai ficar com muita energia. Então, a tendência é se transformar emitindo partícula, emitindo radiação gama. Então, para que esse nêutron interaja com o elemento, é preciso que esse elemento tenha características nucleares adequadas a essa interação. Numa amostra, por exemplo, de solo, eu vou ter muitos elementos, né? Arsênio, sódio, potássio, terras raras, urânio. Então, são muitos elementos, cada um com suas características próprias de interação com o nêutron, com sua meia-vida, com suas emissões, né? Então, a amostra, uma vez ativada, uma vez irradiada, eu preciso de uma outra técnica para poder enxergar esses radionucleidos que foram ativados. Então, eu submeto essa amostra a uma análise por espectrometria gama. Na espectrometria gama, eu consigo identificar quais são os gamas que estão sendo emitidos e, me baseando na meia-vida e tabelas e outros dados, eu consigo identificar não só o elemento que está presente, como a sua concentração ali na amostra. A análise por ativação neurônica, ela pode ser aplicada como as outras técnicas, com padrões em paralelo. Então, o usual é usar padrões e com eles eu consigo construir uma curva em que eu vou interpolar os resultados dos meus radionucleidos e assim calcular a concentração deles. Nosso laboratório, desde 1995, a técnica mais usada é a do método caseiro. Por quê? Porque eu não preciso usar padrões. Eu uso um monitor de nêutrons, eu tenho um sistema de espectrometria gama muito bem calibrado, absolutamente calibrado, e eu preciso conhecer muito bem onde minha amostra está sendo irradiada no reator, conhecer dados do reator. Não existe uma técnica que atenda a todas as necessidades de uma solicitação, né? Em termos de amostra, limite de detecção, faixa de análise. Então, as técnicas são complementares. No caso da análise por ativação neurônica, uma grande vantagem é que eu posso analisar a amostra sem precisar destruí-la, sem precisar colocá-la em solução, que é o que acontece com a maioria das técnicas analíticas. E ela permite outras, é uma técnica extremamente versátil, ela permite que eu possa separar os elementos que interferem primeiro, depois aplicar ativação neurônica, ou aplicar ativação neurônica, depois separar os radionucleidos interferentes. E como nós temos o privilégio de ter um reator nuclear de pesquisa, todas essas possibilidades são reais. Então, além do nosso reator ser muito estável operacionalmente, né, ele está sendo muito bem conduzido e muito bem mantido pelos operadores. Isso é uma grande vantagem para nós, né? E eu costumo dizer, então, que quando nós estabelecemos esse método, o conhecimento que nós tivemos que adquirir foi imenso. Foi um desafio na época, né? Mas o nosso universo de conhecimento se expandiu muito. O estabelecimento desse método começou com a Cláudia Sabino e estou dando continuidade. Os últimos 20 anos da minha vida profissional
têm sido dedicadas ao método. É um método difícil de ser estabelecido, mas uma vez estabelecido, ele é muito mais prático do que qualquer outro. Então, hoje, numa mesma amostra, eu consigo determinar em torno de 50 elementos em concentrações que vão de parte por trilhão até percentagem. Isso aí vai depender da característica do elemento.